Boa tarde, eu sou Thiago Reis e começa nesse instante mais um programa Fundamente-se, um programa orientado ao investidor de valor com uma abordagem de investimentos de longo prazo. Hoje eu estou presente com o Hugo Zirff, ele é gerente de relações com investidores da Tupy e nós vamos falar um pouco sobre tanto a Tupy, mas principalmente sobre a figura do Departamento de Relações com Investidores. Obrigado, Hugo, por estar aqui dentro do nosso estúdio e por estar aqui participando dessa entrevista. Gostaria que você falasse um pouco da sua história como profissional de relações com investidores e depois falasse um pouco sobre o Departamento de Relações com Investidores e a importância dele para o investidor individual. Bom, primeiro, obrigado você, Thiago, e obrigado, Infomani, pelo convite. Tá, eu estou aproximadamente 10 anos nesse mercado, comecei em 2008 numa empresa chamada TEG, uma gestão logística, cujo foco é a logística automotiva, então todo o transporte de carros no Brasil, aproximadamente 30%, pelo menos na minha época, era feita sobre essa companhia. Fiquei lá cerca de 5 anos, depois fui para a CVC, operadora de viagens, trabalhei lá durante o processo de IPO, e há cerca de 1 ano e meio, mais ou menos, eu estou na Tupy, que também é outra empresa do setor automotivo. Tá certo. Hugo, a figura do gerente de relações com investidores ou do profissional de relações com investidores muitas vezes é vista como distante do investidor individual, mas o investidor individual poderia e deve ter acesso tanto ao departamento como aos profissionais também. O que você dá de sugestão para o investidor individual para ele maximizar essa relação com os departamentos de RI que hoje pouca gente acessa? Eu acho que está acontecendo uma mudança cultural, Thiago. Acho que até muito pouco tempo atrás, a Bolsa era vista como uma espécie de cassino, né? As pessoas, o investidor, ele tinha muita mentalidade de curto prazo, mas a partir do momento que isso está mudando, e daí tem uma série de fatores aí que tem contribuído para isso, e o mercado de ações tem sido visto pelo investidor institucional e também pelo individual como algo para o longo prazo, o RI acaba tendo uma importância muito maior. Tá? Tanto na busca de informações, tá? Daí, enfim, muitas vezes a gente recebe questionamentos, vê em fóruns, em blogs, onde que eu consigo informações sobre as empresas. Os sites das companhias aqui no Brasil, elas são muito ricos, até contraintuitivo, se a gente comparar o mercado de capitais no Brasil e no exterior, mas os sites dos RIs aqui no país têm muito mais informação, de uma maneira muito mais fácil de você conseguir do que os sites estrangeiros. Então, por exemplo, na Tupy nós temos uma planilha que nós chamamos de guia de modelagem, que tem todo o histórico da empresa, de vários indicadores desde 2013. Tá? Agora tem, enfim, um ponto também, eu gosto muito de citar o Peter Lynch, quando ele fala o seguinte: por trás de uma ação, né, existe uma empresa, descubra o que ela faz. Tá? E eu acho que esse é um ponto que o investidor ele pode utilizar também o RI, para conseguir informações sobre o modelo de negócios, quais as vantagens competitivas, e mesmo visitar as companhias. Tá? E a pessoa física, o investidor individual, ele tem muito ainda um preconceito no seguinte sentido, que o RI ele só vai atender o grande investidor. Tá? Muita gente chama, enfim, o investidor institucional de pequeno investidor. Eu particularmente não gosto desse termo, que por mais que o capital dele seja reduzido, seja pouco, muitas vezes toda a poupança dele, ou grande parte dessa poupança, está na ação da minha companhia. Então, é um investidor que merece tanta atenção quanto um grande investidor estrangeiro. Uhum. E quais são as diferenças das perguntas que você recebe do investidor individual, da pessoa física, do investidor institucional? Esses investidores eles têm um perfil diferente na hora de fazer os seus questionamentos e na hora de abordar você? Tem sim, Thiago. Acho que o investidor institucional, tanto brasileiro quanto estrangeiro, ele tem um foco, na maioria das vezes, muito grande na estratégia da companhia, no longo prazo, no modelo de negócios, enquanto o investidor local ele ainda está muito, enfim, atrelado ao curto prazo, ou seja, quanto que eu vou pagar de dividendo no próximo ano, ou nos próximos trimestres, ou, enfim, por que teve uma determinada oscilação no preço da ação. Muitas vezes isso independe do fundamento da empresa. A empresa está lá, está entregando o resultado,
Mas, por outro lado, tem algum fator ou macroeconômico, tanto no Brasil quanto no exterior, alguma mudança de expectativa, como, por exemplo, mudança de taxa de juros dos Estados Unidos, e a bolsa cai, enfim, para todas as companhias, independente se, enfim, o fundamento dela mudou ou não. Uhum. As ações não andam em linha reta e muitas vezes acontece, sobretudo no Brasil, que a gente tem uma política muito instável, isso pode gerar um ruído no mercado e prejudicar a cotação de várias empresas, inclusive a sua. Eu conheço um pouco a Tupy. Conta um pouco mais o que a Tupy se diferencia nesses momentos de crise. Ela é uma empresa que tem receita em moedas fortes, isso pode mitigar os efeitos negativos de uma crise. Tiago, acho que uma coisa que chamou minha atenção na companhia até antes, né, de eu trabalhar nela como um profissional de relações com investidores, foi a diversificação das receitas. Tá? Então, hoje, 80% da receita está em moeda forte, né, dólar e euro, e ela é muito pulverizada entre diversos clientes, diversos tipos de produto. Então, costumo, enfim, comparar essa companhia com um portfólio de ações. Portfólio de ações, você tem boas companhias, como eu entendo que a Tupy tem bons contratos, e não necessariamente eles são correlacionados. Tá? Então, dá um exemplo para você. Então, nós temos exposição ao mercado de caminhões no Brasil. Se nós compararmos a performance desse mercado em 2016 com 2009, enfim, as vendas caíram 60%. E a companhia trafegou relativamente bem nesse período, porque enquanto o mercado no Brasil estava mal, outros mercados, como, por exemplo, caminhões e picapes nos Estados Unidos, estavam indo muito bem. Uhum. Tá, e um exemplo mais recente, enfim, foi acho que dia 18 de maio, da delação. Né, a Bolsa caiu 10%, a Tupy naquele dia caiu 6%, mas no dia seguinte ela já subiu 9%. Por quê? Porque o real depreciado, que foi o que aconteceu naquele dia, favorece a minha receita. Uhum. E te ligou no dia da delação, te ligou algum acionista lá preocupado com a queda de 6%? Bom, até por coincidência, nós estávamos fora do país, numa conferência de um banco. Né? Enfim, a gente não chegou a ter contato com os investidores locais, não muito contato, mas os estrangeiros estavam bastante preocupados, não com a companhia em si, né, mas com a Bolsa brasileira de uma maneira geral. Tá certo. Bom, já que a gente entrou em Tupy, vamos falar um pouco do histórico da empresa. Da onde que a empresa surgiu, onde que ela está localizada, quais são os produtos que essa empresa produz? A Tupy, na verdade, ela nasceu em 1938, então 2018 será um ano especial aqui, né, 80 anos de companhia. E desde a década de 50 ela está muito atrelada ao segmento automotivo, ou seja, ela viu nascer esse mercado aqui no Brasil. E desde a década de 70 ela tem focado muito no bloco e cabeçote de motor, que é hoje o meu principal produto. Né, a Tupy é líder mundial nesse segmento. E o que é esse produto? Tá, então, imagina que um motor, tá, você tem uma estrutura, que é o bloco, e sob ele é montado todas as demais peças do motor. Tá, então, aproveitando que nós estamos praticamente em dezembro, aí, quase Natal, imagina uma árvore de Natal, o bloco é o pinheiro, sob o qual são montadas todas as demais peças. Então, é um produto bastante crítico, tá, é muito importante para a montadora. Para você ter uma ideia, o desenvolvimento de um projeto de um bloco leva mais do que 2 anos, e esse produto é testado sobre as mais diversas condições, é testado no deserto do Saara, na Sibéria, e isso demanda um relacionamento de muito longo prazo com a montadora. Então, para você ter uma ideia, atualmente nós já estamos discutindo com as montadoras, com os meus clientes, projetos que sairão em 2020, 2021. Uhum. E fala um pouco da evolução de resultados recente da empresa. Quanto que era a sua receita em 2010 ou alguma data mais recente? E quanto que ela tem crescido? Quais são os drivers de crescimento e também de margens? A companhia tem crescido ao torno de 8%, 9% ao ano. Tá? Nós divulgamos há pouco o resultado do terceiro trimestre, que vieram números bastante favoráveis, né? Crescimentos de receita acima de 25%. E recuperação de margens também oriundo de um trabalho que nós temos feito já desde 2015, né, de corte de custos e controle aqui de investimentos. Uhum. E para o investidor que pretende investir em Tupy, quais são os riscos que ele está se envolvendo a adquirir ações da sua empresa? Acho que, enfim, a companhia, ela está na atividade industrial, né, para boa parte dos meus clientes, eu sou o único fornecedor desse produto.
Então, qualquer coisa que eventualmente venha impactar em minha produção, então quebra de algum equipamento, falta de energia elétrica, enfim, pode impactar a produção e, consequentemente, aqui o relacionamento com o meu cliente. Existe algum outro risco tecnológico, fora esses riscos mais, vamos dizer assim, macroeconômicos? Existe algum risco específico do seu segmento? Principalmente quando eu falo aqui do bloco de motor, é uma indústria que cada vez mais ela demanda alta tecnologia. Tá? E a Tupy sempre teve essa preocupação. Então, na década de 50, nós criamos uma escola técnica que é bastante conceituada lá em Joinville, tá? Que aí fica a sede da companhia. E o foco é formar mão de obra. Desde a década de 70, a gente tem parcerias com universidades como a USP. E hoje a gente tem parceria com diversas universidades do Brasil, no exterior e também com alguns fabricantes de motores. Então, nós estamos sempre acompanhando, enfim, as tendências tecnológicas e já mapeando, né, o futuro dessa companhia para os próximos 20, 30 anos. Conta um pouco mais do histórico da atual gestão da empresa. Quem são os principais executivos e há quanto tempo eles estão na companhia? A companhia tem uma boa mescla de executivos que estão há muito tempo na companhia. Então, eu estou falando aqui de pessoas que estão há 20, 25 anos, que começaram da base da empresa, né, e que hoje estão ali responsáveis tanto pela área comercial quanto pela área de produção. O presidente da companhia ele tem origem da Previ, né, que é um dos acionistas, fez um grande trabalho, né, de turnaround, de recuperação financeira da companhia no começo da década de 90. E o nosso CFO também tem mais 10 anos de empresa e tem uma experiência bastante grande, né, no segmento de consultoria com foco automotivo, tanto no Brasil quanto no exterior. Hugo, anteriormente a gente estava falando do Departamento de Relações com Investidores e uma das coisas que eu sempre notei é que o site das empresas no Brasil, em geral, ele é mais rico em informação do que as empresas estrangeiras, mesmo empresas gigantescas, né? Eu posso falar que o site da Tupy ele é mais rico em informações do que o site da Apple, que é uma empresa que deve ser quase que 1000 vezes maior, né? Que é a maior empresa do planeta, né? Por que você acha que as empresas brasileiras elas dão tanto disclosure, dão tanta informação a respeito de si, a despeito das empresas americanas maiores, que são vistas como exemplo de governança corporativa, não darem tanta informação assim? Por que você acha que isso acontece? Tiago, acho que até pelo mercado de capitais do Brasil ser pequeno, né, e é um país que, enfim, muitos investidores olham com uma certa desconfiança. As companhias tiveram que dar um disclosure maior, fornecer informações. A própria legislação local, o trabalho que a CVM, a Bolsa fazem, né, de criar níveis de governança corporativa como novo mercado, estimulam muita disponibilização dessas informações. Então, eventualmente, o problema que existe hoje, quando a gente fala aqui de RI, não é nem a falta de informação, é pelo contrário. Né, tem muita informação que o investidor muitas vezes não sabe nem que existem. Então, muitas vezes você vai num fórum perguntando onde eu consigo determinada informação sobre a empresa, estão todas elas ali no site. E, claro, se você tiver alguma dificuldade, pode ou ligar diretamente ou mandar um e-mail para a área de relações com investidores, que com certeza o investidor será respondido. Quais desses documentos que você citou que estão disponíveis, mas pouca gente acessa, quais você acha que são de suma importância, que são importantes e o investidor muitas vezes nem sabe que existe e se soubesse que existisse também acessa pouco? Qual desses documentos você acha que é importante o investidor individual ou até o institucional ter acesso? Eu destacaria o formulário de referência. Esse é um documento que as companhias elas são obrigadas por lei a atualizar todo ano. E é um documento de mais de 300 páginas que tem absolutamente todas as informações que você possa imaginar sobre a companhia, desde o histórico de resultado financeiro dos últimos 3 anos, até fatores de risco, estrutura societária, governança, a descrição do negócio da empresa. Então, para quem está começando a estudar ou quer se aprofundar, eu entendo que é um documento fundamental. E mesmo alguns documentos que são um pouco mais áridos, como um balanço, que não é muita gente que tem paciência ou conhecimento para entender demonstração financeira, ler nota explicativa, as companhias divulgam um release de resultado, que é como se fosse um sumário das informações mais importantes para o investidor tomar a sua decisão. No formulário de referência tem uma parte de riscos, que parece que as empresas vão no confessionário e são bastante sinceras ali ao falar dos seus próprios riscos. Você vai
você vai no formulário de referência de algumas estatais e eles mesmos reconhecem que existe risco de corrupção, né, por ser uma empresa estatal. Por que as empresas são tão sinceras, vamos dizer assim, ao escrever os seus riscos aos investidores no formulário de referência? Eu acho que é muita busca pela transparência, Thiago. Eu acho que, enfim, é importante dar esse tipo de informação, esse tipo de disclosure, porque primeiro, enfim, para evitar eventualmente alguma ação legal, mas principalmente para ter uma aproximação maior com o investidor. Eu acho que o que as companhias buscam um sócio, né, alguém para ficar 2, 3 dias da equação, alguém para ficar bastante tempo, e você tem que ter uma relação de transparência e de confiança sempre. Uhum. E para o investidor pessoa física, que sugestão você dá para ele se manter informado? Vocês têm uma base de e-mails? Vocês têm algum material recorrente que vocês entregam aos investidores individuais? Eu acho que a primeira coisa que o investidor ou quem está interessado em investir numa determinada companhia é se cadastrar no mailing. A partir do que você vai lá, você faz o cadastro, você recebe toda a informação que a companhia divulga, né, para a sua base. Desde resultado, fatos relevantes, convite para eventos. Esse seria um primeiro passo. E depois, eu acho que, enfim, é buscar informações e estudar tanto a demonstração financeira, né, quanto o negócio da empresa, principalmente. Tá? Porque esse é um negócio que tem que evoluir um pouco, ainda mais aqui no Brasil, porque as pessoas muitas vezes levam dias para escolher se vão comprar um sapato ou não, levam meses para comprar um carro, mas compram uma ação, enfim, com base na dica de um amigo. Isso aqui eu acho que é algo que tem que mudar no país. Eu acho que, enfim, a Suno, por exemplo, a gente já falou algumas vezes, aí está tendo um papel importante aí, né, nesse trabalho. Hugo, o telefone ou e-mail está disponível no site de vocês para contato e nas demais empresas listadas também. Se o investidor individual ligar e mandar e-mail, ele vai ter resposta? Porque muitas vezes o investidor do outro lado pensa que ele vai ser tratado como um investidor pequeno, como um ser de segunda classe, vamos dizer assim, como um acionista de segunda classe. Isso acontece? Olha, falando pela minha empresa, Thiago, ou pelas empresas que eu trabalhei, não acontece. Tá? Até porque se acontecer, eu não estou fazendo o meu trabalho, né? O meu papel dentro da companhia é atender o investidor, independente se ele tem 1 milhão, 2 milhões ou uma ação. Tá? E se ele for maltratado, enfim, eu acho que realmente ele tem que avaliar se faz sentido ser acionista de uma companhia, né, que não valoriza o sócio dele. Né? O que ele pode esperar de uma companhia se ela não consegue nem atender o seu sócio? Uhum. Ou seja, o departamento de RI está lá, o que falta são as pessoas irem atrás do departamento de RI, certo? Certo. Tá certo. Bom, chegamos aqui ao final de mais um programa Fundamentos. Eu gostaria de agradecer a presença do Hugo Zirf, da Tupi. Quem sabe a gente não faz um outro programa 100% dedicado à Tupi. A Tupi é uma empresa que é bastante interessante, gera caixa. Está pagando dividendos hoje, né? Amanhã, 50 milhões. 50 milhões de reais de dividendos, que dá um yield de quanto? Enfim, nós vamos pagar esse ano algo em torno de 200 milhões, o que dá um yield de cerca de 8%. De 8%. Você acha que esse yield é sustentável? É possível imaginar algo parecido para os próximos 12 meses? A gente não costuma dar guidance, Thiago, mas a ideia, enfim, é pagar o quanto for possível aí de dividendo. Beleza. Bom, chegamos aqui ao fim de mais um programa Fundamentos. Nos vemos na quarta que vem. Até a semana que vem.